conecta desde 1914 os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Canal do Panamá, o canal mais importante do século XX. Mas o que poucos sabem é que, na verdade, os Estados Unidos quase retiraram o Panamá da Colômbia e criaram o Canal do Panamá posteriormente. Essa jogada extremamente estratégica não foi à toa. Esse canal foi com toda certeza o melhor projeto da história dos Estados Unidos. Ao conectar o Atlântico e o Pacífico por uma via de 8, sabiam que o principal beneficiado seria o próprio Estados Unidos da América. E para entendermos o que levou os Estados Unidos a praticamente criar o Panamá e depois controlar o canal por quase 100 anos, temos realmente que voltar muito no tempo, para pelo menos 1501. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é homem, já que 90% do público que assiste meu canal é do gênero masculino. E com isso, alguns problemas ocorrem. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos, 50% aos 50 e quase 80% aos 70 anos. E a queda aconteceu comigo aos 22 anos de idade. E para que isso não seja utilizando a manual, veja as pessoas, por exemplo, que tiveram resultados com o uso dos produtos da manual, que começam a aparecer a partir do 4º mês. Com um processo 100% online personalizado, você relata o seu problema ao médico, para que seu tratamento seja feito adequadamente. E para você que assiste o Capital Financeiro, a manual tem um desconto no primeiro mês de tratamento, utilizando o cupom CAPITAL40. E como mais de 100 mil pessoas irão assistir esse vídeo, esses cupons são por tempo limitado. Então garanta seu tratamento agora mesmo e tenha um acompanhamento totalmente online. Nessa época, o continente americano acabara de ser descoberto, mas o rei espanhol já sabia que conectar o Atlântico ao Oceano Pacífico seria algo essencial para o Império Espanhol dominar os mares. E por conta disso, já queriam desde aquela época criar um canal na América Central. Essa tarefa não seria fácil, não existiam grandes máquinas como no mundo moderno. Em 1501, o navegador espanhol Rodrigo de Bastidas foi um dos primeiros europeus a explorar a região do que hoje é o Panamá. Naquela época, o que agora é o Panamá era parte do vasto Império Inca. Bastidas chegou à costa caribenha do Panamá, onde testemunhou as culturas indígenas ricas e os produtos exóticos que eles comercializavam, como ouro e pérolas. A descoberta de tais riquezas despertou o interesse dos espanhóis em encontrar uma rota mais curta para conectar o Atlântico e o Pacífico, mas esse projeto foi desencorajado ao longo de vários séculos, passando por diversos pensadores e líderes políticos, como Carlos V da Espanha e Thomas Jefferson. Inúmeras tentativas privadas também existiram, principalmente por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tanto que os americanos até chegaram a construir uma ferrovia em 1850 para facilitar o escoamento de ouro da costa oeste e facilitar o comércio até a construção do Canal do Panamá. Os franceses também tentaram executar projetos de escavação para a criação do canal em 1892 e falharam miseravelmente. Deslizamentos de terra, chuvas torrenciais, doenças e problemas técnicos adiaram os esforços de construção. A remoção da terra levou quase 8 anos e matou 22 mil pessoas. Como resultado, o projeto acabou sendo abandonado. Inicialmente, os Estados Unidos tentaram negociar com a Colômbia para construir o canal. No entanto, as negociações fracassaram devido a desentendimentos políticos e econômicos. Isso levou à declaração de Estados Unidos e o Panamá assinaram um tratado, Tribunal-Varela. Esse tratado concedeu aos Estados Unidos o controle sobre uma faixa de terra no Panamá para a construção do canal, juntamente com direitos perpétuos de administração e defesa do mesmo. Essa obra monumental de engenharia não apenas revolucionou o transporte marítimo, mas também encurtou as rotas comerciais e economizou tempo e dinheiro. Os Estados Unidos desejavam exercer uma influência mais direta sobre a região da América Central, que era vista como uma área de importância estratégica para a política externa do EUA, já que conecta a América do Sul com a América do Norte. E ter o controle deste canal foi uma grande jogada. Esse controle permitiu que os Estados Unidos movessem suas forças navais de forma mais rápida e eficaz entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o que foi de grande importância. E aqui está o porquê.
Para começar, em 1898, os Estados Unidos anexaram o arquipélago do Havaí ao seu território, e naquela época, a ilha era mais pobre que os outros estados americanos, produzindo principalmente cana-de-açúcar. E foi em 1899 que as plantações de açúcar de Porto Rico foram devastadas por um grande furacão. Com isso, a demanda global por açúcar explodiu na época, e o Havaí se tornou o maior produtor de açúcar na América do Norte. Mas o problema era que a rota deste açúcar era exclusivamente até a costa oeste dos Estados Unidos e o restante dos outros países banhados pelo Pacífico, porque ainda não havia o Canal do Panamá. Mas quando de fato foi concluído, o Havaí se tornou um dos maiores produtores globais de açúcar, principalmente porque conseguia agora exportar direto durante a Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, uma das coisas mais essenciais é o petróleo, e na maior guerra da história da humanidade, isso não seria diferente. Entre 1930 e 1943, os investimentos dos Estados Unidos em países latino-americanos caíram em quase todos os países, com exceção de dois, o Panamá e a Venezuela, ambos ricos em petróleo. Com uma produção de 563 mil barris por dia, a Venezuela era o maior exportador de petróleo do mundo e o terceiro maior produtor em 1939, depois dos Estados Unidos e da União Soviética. E era o principal país sul-americano que apoiou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que até 30% do petróleo venezuelano da época atravessava o Canal do Panamá para chegar até a costa oeste dos Estados Unidos. E foi o principal país a apoiar os aliados com petróleo. O canal foi uma estratégia geopolítica para tornar os Estados Unidos uma nação banhada pelos principais oceanos do planeta. Por séculos, dominar os mares foi a principal estratégia para controlar o mundo. Os americanos sabiam que precisavam disso para mover navios de leste a oeste. Por esses fatores, era tão importante ter essa rota de deslocamento. Foi por esse motivo que toda Wall Street apoiou muito e ajudou a financiar o projeto. Ainda na Segunda Guerra Mundial, a guerra tinha duas frentes principais de batalha, a Europa e o Pacífico, e é aqui que o Canal do Panamá se destacou grandemente. Durante a Guerra do Pacífico, os Estados Unidos e o Japão eram os grandes protagonistas. O Japão chegou a controlar grande parte da Ásia e, pela sua localização estratégica, conseguia enviar tropas e suprimentos facilmente para a frente de batalha. E os Estados Unidos utilizaram o Canal do Panamá para enviar seus soldados e suprimentos para o Pacífico e combater o Japão. Assim como eles, os britânicos também enviaram suas tropas pelo Canal do Panamá, o que seria muito mais rápido do que atravessar o Cabo Horn na América do Sul, ou atravessar todo o continente americano, de leste a oeste. E a grande vantagem em controlar o Canal do Panamá é que a Alemanha ficava impossibilitada de utilizar essa rota. Então, apoiar o Japão do outro lado do mundo era muito mais difícil para os alemães do que os europeus apoiarem os americanos. Dessa forma, além de ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra, o canal foi o projeto que mais deu lucro na história do país. A Europa ficou devastada após a guerra, e os Estados Unidos foi o principal país que financiou sua reconstrução. Foram cerca de 13 bilhões de dólares na época, quase 200 bilhões de dólares hoje em dia. Eles forneceram ferro, aviões de guerra, navios e todo o necessário para os países europeus. Para se ter uma ideia, os britânicos fizeram um pedido de 1,2 bilhões na época em navios de guerra do estado da Califórnia. É claro que era emergencial e não poderiam esperar tanto para o transporte. E foi graças, em parte, ao Canal do Panamá e pela facilidade logística que a Califórnia se tornou o estado mais rico do EUA rapidamente. Na década de 1970, o estado se tornou o maior produtor de microchips e semicondutores no mundo, mesmo estando isolado no Pacífico, tudo graças ao Canal do Panamá. E os Estados Unidos continuam influenciando e lucrando com o canal até hoje. À medida que os navios porta-containers ficaram cada vez maiores, o canal também precisava ficar maior. Os Estados Unidos financiaram a expansão do canal em 2015, e como o Panamá influenciava muito, os portos de Nova York, Nova Jersey, Baltimore, Miami, Galveston, Nova Orleans, todos tiveram que fazer grandes dragas, e foi preciso expandir ainda mais, justamente pela expansão do Canal do Panamá. E com o controle indireto que os Estados Unidos ainda mantêm de certa forma no Panamá nos dias atuais, que a grande guerra econômica entre a China e os Estados Unidos pode ser tão custosa para a China.
pois os chineses dependem muito do Canal do Panamá para exportar seus produtos para as Américas e para a Europa. Mas eles sabem que com os Estados Unidos podendo realmente bloquear a passagem de navios de carga chineses por este canal, pode ser um grande problema para a logística chinesa no futuro. E por todos esses motivos, criar o Canal do Panamá foi a melhor jogada da história dos Estados Unidos.